Olá, pessoal, estudantes da Rede Pública Municipal de Teresina. Sou o professor Marcos Paulo e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Quero mandar um abraço para todos vocês que assistem nesse momento a aula de língua portuguesa. Um abraço especial para a família de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, estejam tranquilos, saudáveis, para que a gente possa aprender mais. É preciso que a nossa mente esteja bem para nós conseguirmos aprender. Então, espero que você esteja bem, fique tranquilo, arrume aí a sua sala, sua mesa, onde você estiver, pegue seu material, seu caderno, sua caneta, seu lápis e foco, porque nesse momento vai começar uma aula de língua portuguesa, aula especial, certo? Bem, na aula de hoje nós vamos ver dois elementos. Nós vamos ver ideia principal nos textos e vamos ver também os elementos da narrativa. Esses dois temas já foram temas de aulas passadas, quando o tio Marcos ainda nem era professor de vocês. Mas nós vamos, neste momento, relembrar, vendo novos textos, vendo novos níveis e vendo como tudo isso funciona dentro desses gêneros textuais, beleza? Então, ideia principal e elementos da narrativa. Tem descritores na matriz do SAEB, professor? Tem descritores. Olha aqui, D9.4, descritor número 9, nível 4. Diz o seguinte: inferir ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e artigos. Hoje, especificamente, nós vamos ver alguns trechos de contos, certo? Os outros gêneros, que já foram temas de outras aulas, também já foram trabalhados, certo? Mas hoje nós vamos ver especificamente o gênero conto, certo? Então, inferir ideia principal em contos. E o descritor número 10, nível 4, que diz o seguinte: identificar elementos da narrativa em fábulas e contos, também focando aí o mesmo gênero do descritor passado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos rever o que são essas informações principais. Em outro momento, eu falei para vocês que informações principais eram aquelas informações sobre sobre as quais o texto girava. Então, o texto gira em torno de algumas questões principais, de alguns itens, de algumas ideias cruciais do texto. Nós temos uma pequena diferença entre ideias centrais, ideias principais e ideias secundárias. E o que são essas ideias principais, professor? Ideias principais são essas ideias essenciais, as ideias mais importantes, as ideias imprescindíveis para o texto. Isso são ideias principais, aquelas ideias que vão fazer sentido, que vão ser base para o texto, certo? Essas são as ideias principais. Por que elas são importantes? Porque elas, na verdade, são o porquê do texto existir, é o âmago do texto, é o íntimo. Então, são essas ideias principais, são essas informações principais que dão o andamento, digamos assim, que esclarecem melhor o texto, tá? É essa ideia principal sobre o qual o texto vai falar, beleza? Que vai direcionar, que vai mostrar a opinião do autor, enfim. Então, as ideias principais são essas ideias essenciais, são as mais importantes no texto, são as imprescindíveis. As ideias centrais, acompanhe o slide, veja. As ideias centrais são as mais relevantes de um texto. É aquela frase que resume as partes essenciais que lemos ou ouvimos. Elas são diferentes das ideias secundárias, que servem apenas para criar um contexto e para reforçar o essencial. Então, veja, a ideia principal é diferente das ideias secundárias. Por quê? Porque as ideias secundárias, elas servem para arrumar, digamos assim, para fazer sala para as ideias principais. As ideias secundárias, elas servem apenas de contextualização, de preparação, de exemplificação para as ideias principais.
No entanto, as mais relevantes, elas são pequenas frases que dão a entender a opinião do autor, que dão a entender o tema do texto, certo? Um texto, olha que curioso isso aqui, olha que gozado. Um texto contém mais informações secundárias do que informações principais. Por quê? Já pensou um texto de 2 páginas, todo ele formado de informações principais? Aí não dá, né? Por quê? As informações principais, elas geralmente são frases curtas dentro do texto e bem rápidas. Depois que você apresenta essas informações principais, o que nós vamos ter são informações secundárias para exemplificar, como já foi dito, essas ideias principais, para trazer estatísticas sobre essas ideias principais, para explanar, especificar melhor essas ideias principais, certo? Então, geralmente, a tua ideia principal está, por exemplo, no primeiro parágrafo. O segundo e o terceiro parágrafo, geralmente, são explicando ainda melhor essas ideias principais, com exemplos, com estatísticas, com números, enfim. Os conteúdos das ideias secundárias não são os mais importantes. Lógico, se são secundárias, não são as mais importantes, tá? Porque as mais importantes, o nome já diz, são as principais. No entanto, sem eles, o texto não flui. Sem essas ideias secundárias, o texto fica muito curto, fica muito sintético, muito reduzido, porque são essas informações principais que dão corpo para o texto, beleza? Que deixam o texto mais robusto, elas que esclarecem melhor as informações principais. Pessoal, vocês estão entendendo essa diferença entre informação principal e informação secundária? Isso é crucial para a nossa aula de hoje, certo? Então é preciso que vocês entendam bem. Estão entendendo? Diz aí, sim ou não na sua casa para eu ouvir daqui. Está entendendo? Beleza. Então vamos lá. As ideias secundárias são dispensáveis. Por que são dispensáveis? Porque elas são secundárias. No entanto, elas são dispensáveis apenas quando o objetivo do texto é fazer sínteses ou resumos. Nas outras modalidades, elas não são tão dispensáveis assim. Elas só serão dispensáveis, ou seja, eu só posso eliminar as ideias secundárias quando o meu objetivo for fazer um resumo. Óbvio, né? Ou uma síntese. Se eu pego, por exemplo, vamos imaginar, um conto de 5 páginas e eu vou fazer um resumo desse conto, o que eu tenho que apresentar nesse resumo são apenas as ideias principais. Eu não preciso de apresentar as ideias secundárias em um resumo. Então, em um resumo, em uma síntese, eu posso eliminar as ideias secundárias, mas apenas nessas ocasiões. Nas outras, no way, de jeito nenhum, certo? Quando nós temos lá na nossa prova algumas questões, alguns itens que cobram a habilidade de localizar informações principais, olha como é que o texto traz, olha como é que a questão é elaborada. Ela diz assim, qual a ideia principal do texto? Uma pergunta direta. Ou então, a ideia mais importante do texto é, aí para você completar com as alternativas. 3. Qual trecho abaixo apresenta a ideia mais importante do texto? Então, ele vai te dar algumas alternativas de pedaços do texto e para você marcar aquele pedaço que traz a ideia mais importante. Nós vamos ver como tudo isso funciona já já em um texto. Bem, mas nós vamos ver isso em um conto. E o tema da nossa aula de hoje, como também já foi anunciado, são elementos da narrativa. E conto é uma narrativa. Mas o que é elementos da narrativa? Primeira coisa que você tem que entender, anota aí. Pega caderno, pega a sua caneta e anota assim. Elementos da narrativa. Você grifa a palavra narrativa e bota assim. Textos que narram. Textos que contam uma história. Textos que contam, tá? Que contam. Então,
ela é narrativa, o próprio nome já diz, narração, narra, conta, disserta, ele fala, tá, para você uma historinha, certo? Então, narrativo vem de narrar, vem de contar, viu? Então, todas as vezes que você tiver um texto que conta uma história, você tem um texto narrativo. Professor, todas as vezes você vai ter um texto narrativo. Imagine que você foi, por exemplo, para a sorveteria com a sua família, depois vocês foram para um parque, fizeram uma caminhada lá, todos vocês juntos, enfim. E aí, no outro dia, você vai contar para os seus colegas na sua escola o que você fez. Você fez o quê? Você saiu com seus colegas, você tomou sorvete, aproveitou ali um momento com a sua família. Você está fazendo o quê? Narrando, contando uma história. E a narrativa, ela tem os seus elementos. Professor, que elementos são esses? Vamos ver agora. Veja. Elementos da narrativa. Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Cabe numa mão. 5 elementos da narrativa. Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses aí são os elementos. E nós vamos ver cada um especificamente agora. Veja. Relembrando os elementos da narrativa. Por que relembrando? Porque nós já vimos isso neste ano de 2021. Seja nas plataformas de aprendizagem, seja na sala de aula, seja aqui nas aulas da TV que você assiste. Viu? Bem, personagens, o que são? São as pessoas que participam, que estão presentes no texto. São os personagens, é quem participa. Se você saiu com a sua família, quem são os personagens? Quem é que participa dessa história? Você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, são os personagens, é quem participa da história, certo? Enredo. O que é um enredo? O enredo é o próprio texto da história, é o próprio assunto escrito, é um pedacinho, tipo um resuminho da história, certo? É aquilo que se passa na trama. Narrador, quem conta a história. Existem alguns tipos de narrador. Narrador personagem, quando ele conta e ao mesmo tempo participa da ação. Mas existe também o narrador observador, que ele só observa, ele só conta, ele não participa. Então são alguns tipos de narrador, certo? É quem conta a história. O tempo determina o período em que a história é narrada. Quando que a história aconteceu? De manhã, de tarde, de noite? Em 1960? Em 1994? Ontem? Quando? Tá? Então, o tempo é esse período da história, quando ela acontece. E o espaço é onde a história se passa. Professor, por que o senhor colocou esses negocinhos vermelhos aí no início de cada palavra? É porque se você ler de baixo para cima, dá a palavra pente, tá? Então, os elementos da narrativa têm esse mnemônico aí para você decorar, pente. Então, todas as vezes que você quiser saber os elementos da narrativa, lembra, pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, certo? Bem, quando nós temos alguns itens que perguntam sobre os elementos da narrativa, olha como é que eles vêm. Onde a história apresentada se passa, você vai ter que ler o texto e saber qual o espaço da narrativa. 2. O tipo de narrador do texto é. Qual o tipo de narrador? É personagem? É observador? É onisciente? 3. Qual o enredo do texto? E aí as alternativas vão te dar base para você entender e marcar a alternativa correta, que nós chamamos de gabarito, certo? Gente, eu falei para vocês que o gênero conto é um gênero narrativo. Professor, é verdade? É verdade. O conto é um texto narrativo. E como um texto narrativo, ele apresenta os elementos da narrativa. Personagens, espaço, enredo, todos esses que nós vimos agora, certo? Mas o que é um conto? O que é que constitui? Quais as características que constituem um conto? Então, veja, um conto é um texto narrativo, já aprendemos isso, então já, todas as vezes que você vê um conto, você já sabe que um conto é narrativo, narra, conta uma história.
Geralmente é um texto curto, mas não tão curto assim, certo? É curto em relação ao romance, por exemplo, que são centenas de páginas, né? 100, 200, 300, 400, isso é um romance. Geralmente é maior. Um conto é curto em relação ao romance, em relação a uma novela, tá? Que também é um gênero de texto. Então, é curto. E geralmente apresenta um só conflito. O conto ele vai te apresentar um só conflito, ou seja, a trama se passa em torno de apenas um elemento, tá? De apenas algumas ações, uma trama específica, e não vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, certo? Isso é um conto, é fácil. Professor, é muito fácil. É fácil. Te enganei não, é fácil mesmo, viu? Muito facinho. Vamos fazer uma prática de leitura, então? Vamos ver como é que tudo isso funciona dentro de um texto. Eu peguei para vocês um texto fofinho, é um texto super legal, que você aí pode vasculhar no Google e encontrar esse texto. Se chama Felicidade Clandestina. É um conto de uma autora brasileira chamada Clarice Lispector. E esse conto, ele vai apresentar, nós vamos ver aqui um trecho, tá? É o primeiro, um dos contos do livro chamado Felicidade Clandestina. É o nome do livro e também o nome desse conto, tá bom? E aí nós vamos ler, fazer essa prática de leitura, depois nós vamos fazer umas questões sobre ele para ver como tudo isso funciona dentro do texto, ok? Então vamos lá. Trecho do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, assim diz: até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Professor, não sei o que é magno. Magno é grande, tá? O grande dia de exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, professor, não sei o que é boquiaberta, é surpresa, né? Com a boca aberta mesmo, algo que te deixa muito surpreso. Boquiaberta, saí devagar. Mas em breve, a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde. A minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. Olha que menina má, né, que não quer emprestar o livro para outra. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Olha que texto triste, né? Uma menina que quer ler As Reinações de Narizinho, pede emprestado para sua coleguinha, né? Mas a sua coleguinha começa aí uma tortura contra ela,
Todos os dias que ela chega na casa da menina, a menina diz: ah, não está comigo, eu emprestei para outra pessoa. E isso, dias e dias, a menininha vai lá pedir o livro emprestado. Mas no final do texto acontece uma coisa bem alegre, tá? Você pode ler o texto para saber que coisa alegre é essa que acontece nesse texto, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, certo? Bem, dos trechos abaixo, o que mostra, ou qual mostra a ideia principal do texto é. Então, qual mostra a ideia principal do texto? Qual desses trechos aqui, que eu selecionei, está trazendo a ideia principal? Vamos dar uma olhada? Letra A. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria. B. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. B, ou C, perdão. Tem um errozinho aí, né? Mas é a letra C, tá bom, gente? Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele. Ou letra D. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Bem, dessas alternativas aqui, qual a ideia principal, né? Qual é que mostra a ideia principal do trecho que nós lemos? Lembrando que a gente está analisando esse trecho em específico. E o trecho está falando sobre o que exatamente? O que é que você marcaria dessas alternativas aqui? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Vamos pensar um pouco. O texto está falando sobre uma menina que quer um livro, mas a outra não empresta. E no início do trecho que eu selecionei, ela já disse assim, ó, e começou sobre mim uma tortura chinesa. O que era essa tortura chinesa? Foi aquilo que nós vimos no restante do texto. Ela indo na casa da menina e a menina sem querer emprestar o livro. Qual dessas alternativas, então, traz melhor essa ideia de tortura, essa ideia de a menina não querer entregar o texto? Letra D mesmo, ó. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Professor, as outras alternativas estão no texto. Estão no texto, mas não são ideias principais. A ideia principal é aquela que vai anunciar o que o texto vai falar. Beleza? E o texto, esse pequeno trechozinho que eu selecionei, ele fala, na verdade, é sobre essa tortura que a menina estava fazendo contra a outra. Beleza, gente? Deu para entender esse item aqui? Então, pode cair assim na sua prova também. Olha uma outra questãozinha sobre o texto. Ó, letra D. Onde se passa a história lida? Nós lemos o texto e o texto fala sobre alguns lugares, mas tem um que apresenta o lugar onde a história é apresentada, onde a história ocorre. E onde é? Em Recife, nas ruas chinesas, em uma biblioteca ou na casa da menina que queria o livro? Qual dessas alternativas? Eu vou voltar aqui uns slides para você dar uma olhada, ó. Então ele vai falar aqui nesse primeiro trecho, ó, vai falar sobre alguns lugares, né? Só que depois, aqui, ela diz muito especificamente, veja, nesse segundo slide. Ela diz assim, lá na metade do texto, na quinta linha, ela diz assim: era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Então, ela todo dia ia para a casa dela e voltava, mas pelas ruas de Recife. Ela não entra na casa da menina, né? O texto diz que ela não entra, a menina não deixa ela entrar, então não se passa dentro da casa da menina, né? Ela nem fala da casa dela, né? Ela só fala na casa da menina que tem o livro. Biblioteca, o texto não fala sobre biblioteca, fala de livro, biblioteca não. E aqui ele fala ruas de Recife. Professor, é rua chinesa. O texto não fala de rua chinesa, não. O texto só diz tortura chinesa, beleza? Mas é um modo aí como a menina maltratou a outra. Então, seria a letra A. A história se passa em Recife, certo? Bem, pessoal, então na nossa aula de hoje nós abordamos essa ideia de inferir informações principais do texto. E aí sempre lembra,
Quando for informação principal, faz a diferença de informações secundárias. A informação principal existe no seu texto e a informação secundária também. O que é que você vai ter que fazer? Vai ter que, dentro do texto, perceber qual é a mais importante. Ou, se você quiser ir um pouquinho mais além, você pensa assim, esse texto, ele está falando exatamente de quê? Né? Qual a opinião do autor? Ou o que é que depois ele vai querer explicar melhor? Se toda vez ele quiser explicar melhor um trechozinho, então esse trecho vai ser a ideia mais importante, certo? Bem, então, inferir ideia principal em contos, e hoje nós também vimos essa identificação dos elementos da narrativa. Nós vimos o que é uma narrativa e vimos o que são esses elementos que compõem a narrativa. São 5, cabe numa mão. Foi isso que eu disse? Então, sempre lembra, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. São 5 elementos que constituem a narrativa, certo? E nós vimos também um pouco sobre o que é o conto. O conto, que é um texto curto em comparação a um romance e a novela, por exemplo. Vimos que o conto é um texto narrativo, logicamente, e vimos também que o conto geralmente se passa por meio de um único conflito, uma única trama. O trecho que nós lemos, por exemplo, de Felicidade Clandestina, a trama era a menina que queria o livro e a outra que não queria entregar, que não queria emprestar. Esse é o conflito, certo? Então, basicamente, na nossa aula hoje nós vimos isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de língua portuguesa e teremos mais outras ainda nesta semana, beleza? Então, até mais, agradeço, um abraço a todos vocês, muito obrigado.